Olá, meus irmãos e irmãs, bom dia. Nós estaremos hoje aqui estudando a nossa lição 5 da EBD. E esse trimestre nós temos o Evangelho de João, que fala sobre a teologia de Jesus. Até agora tivemos 4 lições preciosas, né? Alguns irmãos que fizeram a lição pela internet e também tivemos o privilégio de estar ali presencialmente, mas hoje nós estaremos estudando aqui a lição de número 5, que tem como título O Ministério de Jesus se amplia. E essa lição está baseada no Evangelho de João, naturalmente, capítulo 6 e capítulo 7. E nós temos como texto áureo João capítulo 6, versos 67 e o verso 69, o que eu leio nesse momento que diz assim, 67 e 69. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, este é o texto áureo da nossa lição para hoje nós aqui debatermos e estudarmos. Vamos inicialmente orar ao Senhor, pedindo a direção dele para a nossa vida. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta hora e muito obrigado, Deus, pelo prazer, pela alegria de poder compartilhar esta lição tão preciosa. Dá-nos um ensinamento para que não só possamos transmitir a tua vontade, mas também que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua voz. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, o ministério de Jesus se amplia. É importante a gente enfatizar que o ministério de Jesus ele é muito mais amplo, não é? Do que a gente pode imaginar. E nos 3 anos do ministério dele, ele fez coisas maravilhosas que estão registradas, né, na Bíblia e muitas outras que não estão registradas, como diz o evangelista, nem que todos os livros, né, pudessem ser escritos, não comportaria ainda todo o ministério, tudo aquilo que Jesus fez durante os 3 anos do seu ministério. Mas a lição destaca aqui alguns pontos importantes, alguns momentos importantes na vida de Jesus. O primeiro é a multiplicação dos pães e peixes. Está registrado em João, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 15. O capítulo 6 começa com a famosa multiplicação dos pães e peixes. Um rapaz, talvez um adolescente, que estava garantindo o seu lanche, né? E Jesus se dirige ao apóstolo Filipe, provocando para saber do que poderia Filipe fazer. Mas, no entanto, Filipe é que sabia já o que Jesus faria. E o rapaz, aquele rapaz que tinha ali os 5 pães e 2 peixes, ficou surpreso, naturalmente, porque Jesus, vendo aquela multidão, Jesus quis alimentar a multidão. Mas não tinha comida suficiente para todo mundo, né? Filipe diz, olha, nem que tivesse aqui 200 denários daria para alimentar toda essa multidão. Mas Jesus então pede para que as pessoas se assentem, divide em grupos, e Jesus então pega os pães e os peixes, distribui com os discípulos, e os discípulos distribuem com os grupos ali formados, e ali alimentou 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças.
Aquele rapaz que estava com os 5 pães e 2 peixes não imaginava que, em abrir mão do seu lanche, milhares de pessoas seriam alimentadas. Que emoção, né? Que emoção. Eu acredito que ele ficou surpreso em ver que tantas pessoas foram alimentadas com tão pouca comida. Ele não tinha a mínima ideia do que poderia acontecer. Ele simplesmente entregou o seu lanche e ficou ali observando o resultado. Diz o autor da lição que esse milagre é o único narrado nos 4 evangelhos. Era uma gente, pois era muita gente, pois os evangelhos declaram 5.000 homens em Mateus 14, 21. É bom lembrar que mulheres e crianças não eram contadas. Se multiplicarmos pelas esposas e filhos, era muita gente. Talvez mais de 20.000, segundo alguns comentaristas. E ainda mais o que sobrou foram 12 cestos, e esses cestos foram recolhidos e guardados. Interessante a preocupação de Filipe com o valor que seria gasto, né? 200 denários. Fazendo aí um cálculo, o autor da lição fez um cálculo, que talvez fosse preciso mais de 90 mil reais em valores de hoje para alimentar aquele povo somente de pão e peixe. E ninguém tinha um valor como esse naquela época para fazer isso. Quando a lição que nós tiramos para nós aqui é que quando abençoamos os outros, somos ricamente abençoados. Mãos fechadas não abençoam, nem são abençoados. É uma expressão do autor da lição e concordo perfeitamente. Eu vou repetir: quando abençoamos os outros, somos ricamente abençoados. Mãos fechadas não abençoam, nem são abençoados. Veja que Jesus mandou todo mundo se assentar em grupos pequenos para facilitar a distribuição. E como a grama era verde e estava em condições de oferecer conforto a todos, quando todos foram acomodados e com o lanche na mão, Jesus dá graças e todos participam. Que coisa interessante, né? É muito importante essa colocação aqui que nós encontramos na Bíblia, de que Jesus, antes de fazer, antes deles comerem, já com a comida na mão, eles agora agradecem, Jesus agradece, Jesus ora agradecendo pelo fato de ter a comida na mão para se comer. Quantas vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso, né? Mas é bom que a gente sempre agradeça a Deus na hora do café, na hora da refeição, seja o almoço, seja a janta, sempre com o coração grato. Se não puder fazer isso de maneira pública ou naquele momento ali por alguma razão não puder fazer, mas tenha sempre o seu coração grato a Deus por tudo que Ele nos dá, porque aquilo que nós temos vem de Deus. E se vem de Deus, sem dúvida nenhuma, é motivo de gratidão. Então, esse milagre, né, da multiplicação dos pães e peixes foi um dos mais significativos, dos mais contados, dos mais falados milagres que nós encontramos em toda a Bíblia. Em João capítulo 6, do verso 19 ao verso 21, nós vemos aqui um outro acontecimento, Jesus andando sobre as águas. Para que evitasse ser aclamado rei, Jesus sai sem ser visto, mas os discípulos atravessam o mar da Galileia de barco indo para Cafarnaum. Quando estão chegando, já era quase noite, eles veem Jesus andando sobre as águas sem se afundar e se declara a eles quem realmente é. Embora pensassem que era um fantasma e ficassem com medo, o que era natural, Jesus se declara: sou eu. Muita emoção, muita emoção.
qual é a nossa reação, não é? Qual seria a nossa reação diante de uma situação como essa? Talvez a minha reação e a sua reação seja uma reação de medo, assim como os discípulos também tiveram, não é? Mas Jesus, ele ali se apresenta logo e ele diz assim: sou eu, não temos, eu sou, eu estou aqui com vocês. Então houve então a partir dali uma calma, né? Um outro fato, um outro milagre, um outro acontecimento que marcou a história do ministério de Jesus Cristo. Do verso 6 ao verso 20, do capítulo 6, do verso 22 ao verso 58, nós temos aqui um outro fato, outro acontecimento, que foi o discurso de Jesus sobre o pão da vida. No dia seguinte, diz o autor, no dia seguinte da fartura dos pães e peixes, a multidão ficou confusa, pois Jesus não estava mais ali, e foram atrás dele. Na realidade, foram atrás para ver se conseguiam mais refeição. Interessante essa questão das multidões. As multidões, né, sempre estavam ao lado de Jesus, e algumas pessoas com o interesse de aprender, né, de ouvir, algumas pessoas com o interesse de criticá-lo, algumas vezes, mas também algumas pessoas com o interesse de receber dele algum benefício. Nesse caso, queriam mais comida. Quando o encontraram, perguntaram: Rabi, como chegaste aqui? Jesus não explicou nada, apenas mostra a eles que estão procurando não o Jesus que traz ensinamentos maravilhosos, mas a comida recebida de graça. É interessante porque esse povo que estava ali é muito parecido com o povo hoje, né? Ou nós hoje parecidos com aquele povo da época de Jesus, porque muita gente, assim como naquela ocasião, muita gente se aproxima de Jesus com a intenção de receber dele alguma coisa. Pessoas que vão à igreja, pessoas que procuram Jesus com a intenção da cura física, com a intenção de ter benefícios, com a intenção de ter alimento, emprego, casamento, enfim, tantas coisas. Mas poucos são aqueles que procuram Jesus para obter a salvação e obter o pão da vida, não o pão terreno, mas o pão da vida, não a água que mata a sede física, mas a água que mata e que sacia a nossa sede espiritual. Muitos buscam hoje Jesus atrás das bênçãos materiais ou solução de problemas pessoais. E quando não conseguem, abandonam tudo. Essa aqui é a grande verdade. Ou quando conseguem o que desejavam, só voltam para esperar mais bênçãos. E alguns até simplesmente não agradecem. Ou então são apenas espectadores indo sempre à igreja, mas sem qualquer compromisso com o Jesus que liberta, que é o pão e a água da vida para cada pessoa. É muito parecido essas pessoas ali, elas são muito parecidas com o que acontece hoje, né? Porque o ser humano é assim, muda as épocas, muda muitas vezes cultura, mas o ser humano ele é assim, ele procura sempre querer saciar as suas necessidades físicas, resolvendo seus problemas agora e não olhando para o futuro. Jesus Cristo ele fez muitos milagres, inclusive, como nós já vimos aqui, a multiplicação dos pães e peixes, matou a fome, mas a principal missão de Jesus, né, foi a missão de salvar. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O autor da lição ainda diz assim: quando bebemos a água da fonte viva que é Jesus, não precisamos buscar água em outras fontes, em outras religiões ou ideologias, pois já estamos saciados com a fonte
que é Jesus em nossa vida. Nunca mais a fome bate à nossa porta, nunca mais a sede bate à nossa porta. Que alívio! Não precisamos procurar mais, pois já temos tudo o que precisamos, que é Jesus Cristo em nossa vida. Logicamente que nós estamos falando na esfera espiritual, porque eu já vi pessoas, por exemplo, que saem atrás de tudo que é religião, tudo que é seita, tudo que são crendices, né? Buscando solução para os seus problemas e não encontra, né? Não encontra. Eu já conheço pessoas, já vi pessoas, por exemplo, que frequenta a igreja evangélica, frequenta a igreja católica, frequenta até a Umbanda, né? E depois não sabe o que fazer da vida. Mas Jesus Cristo ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em Jesus, nós temos tudo quanto nós precisamos para esta vida e principalmente para a nossa vida futura. Em João, capítulo 6, do verso 70 até o verso 71, verso 60 ao 71, nós encontramos aqui uma palavra sobre o abandono de muitos. E eu vou tão somente ler, porque o autor da lição foi muito feliz quando ele faz aqui a sua narrativa. E ele diz assim: o problema entre muitos que o seguiam era a declaração de descer do céu. Ora, todos conheciam seus pais. Por que dizer que desceu do céu? Com isso, muitos se afastaram. Mas, ao Jesus insistir, permanecer em mim e eu nele, é que faz sentido que ele é comida e é bebida. Ele é único e suficiente. Não precisamos de qualquer outra alternativa. Como muitos o abandonaram, Jesus pergunta exatamente a Simão Pedro e se ele também não queria ir embora. E imediatamente responde: para onde ir, se o Senhor tem as palavras de vida eterna? Gosto muito de Pedro e suas reações, bem parecido com muitos de nós. Mas mesmo nesse texto, Jesus declara que Pedro o trairia. Enquanto Pedro confessa a divindade de Jesus, também Judas é chamado de diabo. A gente encontra nesse texto aqui, porque Judas iria traí-lo. João capítulo 7, do verso 1 ao verso 9, fala sobre os irmãos de Jesus que não acreditam nele. É interessante isso, porque nem mesmo os seus irmãos estavam acreditando nele. Nesse texto, vemos uma briga em família. Os irmãos de Jesus estavam contentes com a fama que ele tinha entre todo o povo. E quanto mais famoso fosse Jesus, melhor seria para os irmãos dele, que também embarcariam aí na fama, né? Eles queriam fama. Estavam provocando Jesus e naturalmente, esperando Jesus se expor. Mas o mestre sabia para que e por que ele estava entre ele, e ele chega a dizer que não queria se expor porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus sabia exatamente a hora que tudo iria acontecer. Em João capítulo 7, do verso 25 ao verso 52, fala sobre a incredulidade dos líderes também. Inconformados com a presença e a mensagem de Jesus ao povo e a alegria de muitos em ouvi-lo, causou uma briga, porque havia aí um certo ciúme, né? Causou uma briga entre os doutores da lei e os escribas e fariseus. Então houve aí uma disputa, né? Uma espécie de disputa, ciúme, inveja. Esses líderes ficaram com inveja da autoridade com que Jesus falava ao povo. Discutiam entre si para onde Jesus iria, se ele mesmo disse que iriam procurá-lo e não o acharam. No verso 33 e o verso 35. Então houve essa questão, porque Jesus falava com autoridade que os escribas, que os fariseus, que aquelas doutores da lei não tinham.
Né? Essa foi a grande diferença entre a mensagem de Jesus e a mensagem propagada, proclamada por aqueles doutores da lei, chamados os doutores da lei. Quando souberam que ele era da Galileia, o preconceito falou mais alto, pois achavam que ninguém importante e culto poderia vir dessa região. Preconceito regional e racial. Não é isso que nós vemos hoje? E algumas vezes em nosso meio cristão. Às vezes, irmãos, nós não gostamos, né, de ouvir algumas pessoas que elas não têm muita fama, não têm muita divulgação, né? Hoje, falando a linguagem mais em redes sociais, não tem muitos seguidores, né? Eu já soube, por exemplo, que houve igrejas que para escolher o seu pastor colocaram lá no perfil, né? No perfil da comissão, que o pastor deveria ter não sei quantos seguidores. Alguns convidam pregadores para as igrejas para pregar numa conferência, num congresso, somente aqueles que têm, sei lá, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de seguidores. Se não for assim, não convida. Então, a gente tem esse tipo de preconceito. E às vezes pessoas muito boas, muito capacitadas, elas estão do nosso lado e a gente muitas vezes não percebe por uma questão questão de preconceito. No último dia da festa, Jesus declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 37. Estava se referindo ao Espírito Santo que viria como registrado em Atos. Estava anunciando a chegada do terceiro componente da Trindade Divina. Deus, o Pai, que dirigiu a história no Antigo Testamento, Jesus Cristo, Filho, que veio reatar os laços do homem com Deus, e depois o Espírito Santo, o Consolador, o acompanhante, o ensinador. E quando eu falo isso, irmãos, eu me lembro das vezes que já falei sobre o ministério, né, de cada um de cada um da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai que criou todas as coisas, que conduziu a história, e o Deus Filho que veio para ser o nosso Salvador e é o nosso Salvador, fez algo tão maravilhoso, um ministério tremendo, tão abrangente, como nós já vimos aqui, e o Espírito Santo, que foi prometido e que veio e desceu, chegou para nós justamente no dia de Pentecostes e hoje está presente. Então, o ministério de Jesus, o ministério do Espírito Santo e também o ministério do Pai, embora todos sejam um só. Para a gente fazer aqui a conclusão, eu quero ler aqui o que o autor diz. Ele diz: se somos cristãos seguindo o modelo de Cristo, somos então pequenos cristos. Pois o pão e a água que estão em nós, pela fé, devem alcançar outros para terem o mesmo encontro libertador. Eu gosto muito dessa expressão, né? Pequenos cristos, e essa é uma expressão que denota de fato quem somos. Nós somos cristãos. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. Não no sentido físico, naturalmente, mas nós precisamos dar continuidade, né, ao ministério de Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, o Messias, aquele que veio para dar a sua vida em nosso lugar. E nós também, nós precisamos dar a nossa vida no sentido da gente viver para Jesus, da gente pregar essa mensagem que foi transmitida por ele, fazer também obras maravilhosas até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe nesta manhã e com esta lição tão maravilhosa, esses 2 capítulos de João,
capítulo 6 e capítulo 7. Vale a pena ser lido, ser estudado. É claro que nesse período aqui a gente não tem tempo de falar sobre tantas coisas, mas leia esses 2 capítulos. Aliás, leia todo o livro de João. O ministério de Jesus se amplia. É um ministério amplo, é maravilhoso, e João trata muito bem as coisas que Jesus fez, e a gente sabe que ele continua fazendo em nossa vida, em nosso coração. Vamos orar. E eu sou grato a Deus por ter hoje ministrado esta lição. Pai, muito obrigado, porque aqui podemos falar sobre esse ministério tão maravilhoso, o ministério de Jesus, e que nós, como cristãos, verdadeiros cristãos, nós possamos continuar realizando esta obra, pregando, anunciando, mostrando para as pessoas que Cristo, ele é Senhor da nossa vida. E assim como ele fez tantas coisas, ele continua fazendo, sobretudo salvando a nossa vida. Nós te louvamos, ó Pai, e pedimos por cada pessoa que vai assistir essa aula, que o Espírito Santo possa dar capacidade para que cada um entenda, e que aqueles que ainda não são crentes, que se convertam e que aceitem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que Ele é o pão da vida e a água da vida, Ele que sacia a nossa sede, e se Ele sacia, se Ele mata a nossa fome espiritual, nossa sede espiritual, não há necessidade de buscarmos em outro lugar. É a nossa gratidão e a nossa oração no nome de Jesus. Amém.